Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse. Nós agora vamos passar para o capítulo 3 de Apocalipse. E eu tenho certeza que vocês nunca ouviram nenhum pregador falar de Apocalipse. Muitos de vocês estarão perguntando, mas como você sabe sobre o Apocalipse, sendo que ninguém nunca falou sobre esse Apocalipse? Apocalipse, ele é para um profeta de Deus. O Apocalipse, ele já foi desvendado e revelado pelo profeta desta era, William Marion Branham, em 1960, 62, 63, por ali. E ele foi o mensageiro responsável para mostrar a revelação de todas as Escrituras. E hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 3, a quinta carta à igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus são esses 7 mensageiros que vieram, um em cada era da igreja. Então são os 7 Espíritos de Deus. E as 7 igrejas são as 7 eras da igreja. E nós estamos na última, que é Laodiceia. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco. Branco significa justiça, a cor branca. Lá no céu as vestes serão brancas, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora nós vamos fazer um conhecimento aqui daquilo que o William Marion Branham fala da era de Sardes. Sardes era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas, e daí para Alexandre o Grande. Foi saqueada por Antíoco o Grande. Os reis de Pérgamo então sucederam no governo, até que os romanos assumiram comando. No tempo de Tibério, foi desolada por terremotos e pragas. Hoje é um monte de ruínas inabitada. Certa época, esta cidade foi muito importante comercialmente. Plínio disse que a arte de tingir lã foi inventada aqui. Era o centro de tingimento de lã e tecelagem de tapetes. Havia uma considerável quantidade de prata e ouro na área, e dizem que as moedas de ouro foram primeiramente cunhadas ali. Também tinha um mercado de escravos.
A religião desta cidade era a impura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Você recordará que na era de Pérgamo eu mencionei que o conceito babilônico de mãe e de filho, conhecido como Semiramis e Ninos, tornou-se Cibele e Deoius da Ásia. Os atributos associados a estes dois são extremamente esclarecedores quando os vemos lado a lado. Ele era o deus Sol, ela a deusa Lua. Ele era o Senhor do céu, ela a rainha do céu. Ele o revelador de bondade e verdade, ela de benignidade e misericórdia. Ele o mediador, ela a mediatriz. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo, invisível, e ela com a chave idêntica, fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, ela situada a seu lado. Ele sendo morto, ressuscitado e elevado ao céu, ela levada para lá corporalmente pelo Filho. Agora em Roma, a este mesmo Deus é dado o título de Nosso Senhor. Ele é chamado Filho de Deus, enquanto ela é chamada Mãe de Deus. Ora, isso é que encontramos lá atrás, nas outras duas eras, onde o conceito de mãe e filho assumiu proporções tão tremendas. Porém, agora note que, assim como foi no passado, em Babilônia, que a adoração do filho começou a desaparecer em favor da adoração da mãe. Assim, ela literalmente começou a tomar o lugar do filho. Vemos nesta era que a adoração pagã de Sardes era a adoração da mulher. É Cibele, sozinha, não Cibele e Deois. A mãe tomou literalmente o lugar do filho, dotada com os méritos da divindade. Tudo o que se precisa fazer é revisar os seus vários títulos e relembrar os belos atributos concedidos a Maria pela Igreja Romana para compreender de onde a religião desta era veio. Duas coisas realmente me impressionaram muito enquanto eu examinava esta adoração de Cibele. Uma foi o fato de que ela usava uma chave, como Janus, que lhe dava a mesma autoridade que Janus, chave do céu e da terra e dos mistérios, e o fato de que os adoradores se açoitavam até o sangue jorrar de seus corpos. O que é feito hoje, mesmo pelo católicos que sentem estar sofrendo como Senhor. O fato de que esta é a era do primeiro verdadeiro rompimento com Roma papal, que realmente floresceu. Sem dúvida, levou a profetisa Jezabel a consolidar e enfatizar a sua doutrina de mariolatria em franca oposição aos protestantes que negavam a ela, e qualquer parte que fosse no plano de salvação, a não ser o seu favor com Deus como a virgem escolhida para dar à luz ao bebê, enquanto Lutero cristalizava a doutrina da justificação pela fé. Eles se prendiam às obras, penitência, rezas e outros meios não escriturísticos, e enquanto aos cristãos livres glorificavam o Filho, os católicos romanos aumentavam a sua deificação de Maria até que o século XX viu em oposição a maioria dos teólogos romanos de alta posição. O Papa Pio, literalmente,
exaltar Maria à glorificação em um corpo ressurreto. Essa doutrina é certamente a doutrina babilônica do Filho, levando a mãe corporalmente para o céu. Não admira que esta quinta era acompanhe as outras eras, e assim fará até que termine no lago de fogo, onde a prostituta e suas filhas são mortas na segunda morte. Aí está Mariolatria e adoração de Cibele. A propósito, você sabia que Cibele era a Astarte de quem Jezabel era sacerdotisa e levou Israel a tropeçar através de ritos licenciosos que ela conduzia? Sim, é isso que foi na Bíblia. A quinta era da igreja, ou a era de Sardes, durou de 1520 a 1700 depois de Cristo, e habitualmente chamada a era da Reforma. Então, o Apocalipse, o Éfeso, começa com o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo é um profeta. Começa a primeira era com o profeta, o apóstolo São Paulo, o anjo da igreja de Éfeso, depois a Esmirna, com Irineu, e Pérgamo, com Martim, é Martim. Esse aqui é Martinho Lutero. O da terceira era é Martim, com N, Martim. Esse aqui é outro Martim, esse aqui é o Martinho Lutero, é o mais conhecido. E o quarto, a Tiatira, que é Columba, e esse aqui é o mais conhecido. E o último seria um profeta. O primeiro e o último, anjo, é um profeta. Esses outros 5 são reformadores. Esse aqui é o reformador mais conhecido. Esse é o quinto anjo de Apocalipse. As pessoas não sabem disso. Por quê? Por que João não escreveu o nome deles na Bíblia? É porque Jesus Cristo não o permitiu. Disse, não escrevas. João ia escrever o nome desses 5 mensageiros em Apocalipse. Então, Jesus disse em Apocalipse 10, não escrevas. E Apocalipse 10, verso 7 está escrito assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Esse tocar da trombeta não é tocar um instrumento, e sim a pregação da palavra. O mensageiro desta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser um advogado, quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Ele entrou para o convento agostiniano de Erfurt em 1505. Lá estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os atos exteriores não puderam banir o seu sentimento de pecado. Ele disse, eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não o encontrava. O vigário geral de sua ordem, Staupitz, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria de ser a experiência de uma obra interior em vez de um ritual. Com este encorajamento, ele buscou mais a Deus. Mais tarde tornou-se um padre. Ele ainda não era salvo
Ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade para cumprir um voto que fizera a si mesmo. Ele foi a Roma. Lá ele viu a futilidade das obras impostas pela igreja como meio de trazer salvação. E a palavra de Deus atingiu em cheio seu coração. O justo viverá da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica dessa escritura inundou sua mente e ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade e comissionado a devotar toda a sua vida a estudar e fielmente expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez, e com tal eficiência que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos e das doutrinas da igreja. Assim, quando Léo X tornou-se papa e João Tetzel veio vender indulgência pelo pecado, Lutero não teve escolha senão levantar-se contra este ensinamento anti-escriturístico. Primeiro ele bradou do púlpito contra aquilo, e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do castelo em 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo, a Alemanha estava inflamada e a reforma estava em ação. Agora que seja lembrado que Martinho Lutero não foi o único que protestara contra a Igreja Católica Romana. Ele foi apenas um dentre muitos. Outros tinham negado aos papas o seu autoconferido poder temporal e espiritual. E mesmo entre os papas houve reformas temporárias menores. Sim, houve muitos outros que se levantaram controvérsias. Mas no caso de Lutero, o tempo de Deus estava propício a um movimento definido, que seria o começo da restauração da igreja para um derramamento do Espírito Santo num tempo muito tarde. Agora, o próprio Martinho Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos, a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e o deu ao povo. Esta árdua obra ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os quais haviam judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra. Insistiu, especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública, que a palavra era o único critério. Desse modo, ele era contra as obras como um meio de salvação e o batismo como um meio de regeneração. Ele ensinava a mediação de Cristo, independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração
e aprendera que tanto mais trabalho tinha a fazer, e quanto mais intensamente era pressionado pelo tempo. Então mais de seu tempo dava a Deus em oração, a fim de garantir resultados satisfatórios. Ele sabia o que era lutar com o diabo, e disse que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente, e ele atirou o tinteiro nele, ordenando que se fosse. Outra vez, 2 fanáticos vieram a ele para convencê-lo a juntar-se a eles para banirem todos os padres e as Bíblias. Ele discerniu o espírito neles e os mandou embora. Está registrado a respeito do Dr. Martinho Lutero, na História de Sauer, volume 3, página 406, que ele era um profeta evangelista, falava em línguas, intérprete em uma só pessoa, dotados de todos os 9 dons do Espírito. O que comoveu seu coração pelo Espírito Santo, o que foi o pequeno broto verde, que significava que a verdade estava voltando à igreja. Era conhecida do Pentecoste, foi a doutrina da justificação. Salvação pela graça é independente das obras. Eu reconheço que o doutor Lutero não apenas cria e apenas pregava justificação, mas este era o tema principal. Então, o lema de Martim Lutero era que o justo viverá da fé. Ele pregava desta maneira: o justo viverá da fé. Martim Lutero não era um homem normal. Se ele fosse um homem normal, eles o teriam matado. Este homem foi perseguido, procurado. Eles tentaram matar esse homem de todas as maneiras e não conseguiu. O trabalho que esse homem fez é um trabalho sobrenatural. Ele não é uma pessoa comum. Então ele foi o 5º anjo de Apocalipse. Então esses 7 anjos são anjos humanos. Veja, Jesus mandou João escrever a carta para 7 anjos. Anjos são mensageiros. Pastores são anjos. Existem os anjos celestiais e os anjos terrenos. Então, essas cartas que João escreveu foi para os anjos terrenos. Não teria como João escrever carta ao anjo Gabriel, a um anjo Miguel. Então, esse é o anjo mais famoso, que ele começou a reforma, mas ele não conseguiu reformar totalmente. Então, depois dele veio mais 2 para concluir a reforma e para que pudesse corrigir o evangelho que foi desviado lá atrás, no Concílio de Nicéia, no ano 325, no Concílio de Nicéia ali por Constantino, o evangelho foi desviado. E Martim Lutero começou a reforma, mas ele só apenas começou. Então a reforma, ela foi por etapas. Então demorou anos e anos de reformas. Então Martim Lutero foi um dos únicos reformadores. Passaram muitos antes dele, depois dele, mas a ele foi concedido de ser o anjo de Sardes. Ser o anjo de Sardes. E ele foi um reformador. Ele não foi um profeta. Então o primeiro profeta foi Paulo, foi um profeta, e o 7º anjo foi um profeta. E os outros 5, entre esses 2 profetas, entre o primeiro e o 7º, esses outros 5, Irineu,
Martim Columba e Martinho Lutero e João Wesley, foram reformadores, não profetas, foram reformadores. E antes disso, as Bíblias, a primeira igreja que originou-se foi a Igreja Católica Apostólica. Quem tomava conta dela era o apóstolo São Pedro, os apóstolos, e Roma. Roma matou todos os apóstolos, matou todos, e queimaram as Bíblias e disse: ninguém mais vai poder ler a Bíblia. E transportaram a Igreja Católica Apostólica para Roma. De Igreja Católica Apostólica, ela se transformou em Igreja Católica Romana. Hoje ela é Igreja Católica Romana. Na época dos apóstolos, a palavra católica significa universal, que foi a primeira igreja. A igreja protestante ela só começou há mais de 500 anos atrás, que surgiu a igreja dos protestantes. Então, foi reunidos no ano 325, como existia só uma igreja, 318 bispos reuniram e eles inventaram a doutrina da Trindade e mudaram o batismo. O batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo e passou a existir a Santíssima Trindade. Mesmo a Igreja Católica, ela tem documentos que ela batizava em nome do Senhor Jesus Cristo, usando Atos 2:38, Atos 8 e Atos 19. Então os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem observar que não existe nenhuma pessoa batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, e sim no nome do Senhor Jesus Cristo. E Constantino queria se converter ao cristianismo, mas para ele se converter ao cristianismo, ele teria que criar uma doutrina de três deuses para justificar a sua fé. E aí foi criado. Então, esses 318 bispos aceitaram esta mudança, implantaram a doutrina da Trindade. E ali houve um desvio no Evangelho. E mais à frente aqui, Martinho Lutero começou a reformar, a trazer o Evangelho novamente à Bíblia, fazer a reforma da igreja. Aí começou a reforma. Uma igreja não aceita correção, por isso ele teve que abrir uma outra igreja. Passado algum tempo, a igreja dele precisava de quê? Ir reformando. Aí veio João Wesley, reformou, abriu-se outra igreja. Cada mensageiro que veio foi abrindo outra igreja, porque a igreja atual não aceita correção, porque as pessoas estão acostumadas com aquela doutrina, então elas não vão aceitar a correção. Então foi abrindo outra, de uma foi saindo outra, de uma foi saindo outra, até surgir uma igreja que tenha cortado tudo aquilo que foi desviado no ano 365. Irmãos, vamos estudar, pesquise sobre essas pessoas, pesquise a vida dessas pessoas, a vida sobrenatural dessas pessoas. Não tem como falar tudo, a gente faz só um resumo. Continue estando conosco. Que o Senhor vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. E nós vamos continuar passando as verdades para cada um de vocês. Deus vos abençoe. E nós não estamos aqui combatendo nada, nós estamos apenas mostrando a verdade. No nome de Jesus Cristo. Amém.